Querido Deus, nós precisamos do Senhor mais do que qualquer outra coisa, porque o Senhor é o princípio e o final de tudo. Sem o Senhor nós nem poderíamos estar aqui nesse momento. Por isso nós te louvamos e te agradecemos, porque se aqui chegamos, é por conta da tua misericórdia que se renovou na nossa vida nessa manhã. É por conta da tua bondade que nos acompanha, nos conduz. É por conta da tua graça que foi nos buscar e nos alcançar onde estávamos. E agora nós estamos aqui e queremos depositar em tuas mãos o nosso coração. Toma a nossa vida, Senhor. Fala conosco nesse momento e que todas as preocupações, ansiedades sejam deixadas de lado nesse momento e que nossa mente e nosso coração estejam voltados completamente para o Senhor e para a sua palavra. Que o Senhor toque a nossa vida com o teu Santo Espírito e que possamos de fato ter uma experiência real e transformadora contigo, em nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Amém. Bom dia, um feliz sábado para você, seja muito bem-vindo à Nova Semente. Essa aqui é uma comunidade da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Sempre a gente brinca nos bastidores que é um problema bom que a gente acaba tendo todo sábado, mas o nosso mezanino já está cheio mais uma vez. Algumas pessoas ainda desejariam entrar aqui conosco, então se tem algum lugar disponível aí do seu lado, alguém que de repente não chegou ainda e você puder ceder para que uma dessas pessoas entre e assista o culto aqui conosco, dá uma sinalizada para os diáconos que estão circulando o nosso auditório, para que eles possam acomodar então essas pessoas que estão ali nos lugares que talvez ainda estejam reservados, por gentileza. Quero saudar aqui também o nosso amigo e irmão Davi Almeida, não sei se ele está aqui dentro conosco, está aqui. Prefeito de Manaus, seja muito bem-vindo. Deus seja louvado pela sua vida, pelo ministério que você desenvolve junto à prefeitura, abençoando os nossos irmãos de lá. E agradecer a você, a sua presença. Quantos mais fora de São Paulo nós temos hoje aqui? Posso ver as suas mãos? Olha só, algumas pessoas que nos visitam, sejam muito bem-vindos. Depois, ao final, a saída, eu gostaria de saber de onde vocês estão vindo e que vocês sintam-se bem em nosso meio. Nós estamos numa série chamada Espiritualmente e inspirada no desenho infantil que foi lançado agora, o seu segundo capítulo, segundo episódio, Divertidamente, onde nós estamos falando um pouco sobre as emoções. Nós já falamos sobre o nojo, sobre o medo, e hoje nós vamos falar sobre mais uma dessas emoções. E para começar, eu gostaria de falar sobre uma história de um empresário que eu li há algum tempo. E era um empresário que vivia preocupado demais. Ele estava tendo problema porque ele vivia muito ansioso, muito preocupado. E isso estava lhe causando vários problemas de saúde, de fato, problemas até mesmo psicológicos, por conta da sua preocupação, do nível de preocupação, nível de estresse, o nível de ansiedade. E chegou um dia que ele, conversando com um amigo, ele disse assim: olha, você precisa contratar alguém para se preocupar por você, para cuidar dessas coisas para você. E ele, olha, essa é uma boa ideia. E ele, à época, colocou um anúncio nos classificados lá do jornal, e o anúncio era: procuro profissional capacitado, habilitado a se preocupar no meu lugar. Salário R$200 mil. Você se candidataria a essa vaga de emprego aí? Estava bom para você um salário desse? E um determinado cidadão, ele viu aquele anúncio, não entendeu muito bem do que se tratava, né? O que realmente ele teria que fazer nessa oportunidade de emprego. Mas ele entrou em contato, agendou a entrevista, e no dia da entrevista ele foi lá conversar com o dono da empresa. E o dono da empresa o recebeu e ele: olha, você está disposto então a assumir esse cargo? Ele falou: mas eu não entendi bem o que eu vou ter que fazer. E o empresário disse assim: não, é tão simples quanto estava no anúncio, você vai ter que se preocupar no meu lugar. Que eu tenho muitas coisas com as quais eu tenho que me preocupar e eu queria não me preocupar com elas, eu queria que alguém se preocupasse com elas por mim. Eu, cara, mas é só isso mesmo? É só isso. Ao invés de eu ficar preocupado, você que vai ficar preocupado no meu lugar. Você aceita o emprego? E o cara falou: se é só isso, eu aceito.
Assinaram então um contrato de trabalho. O empresário disse assim: você pode começar amanhã? Então ele: posso. Você tem alguma dúvida, alguma pergunta que você queira fazer? Ele falou: não, eu tenho uma dúvida só. Como é que o senhor vai fazer para me pagar 200 mil reais por mês? E o empresário disse: bom, essa é uma coisa com a qual você tem que se preocupar a partir de agora. Como é que você anda? Tem andado preocupado? Ansioso? Tem um verso na Bíblia que é um convite para mim e para você. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7. Se você tem aí a sua Bíblia, abra 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7. Lá no finalzinho da Bíblia, 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7. E ali, Pedro faz um convite para mim e para você, e ele talvez tenha experimentado mais do que qualquer outra pessoa o que esse convite pode fazer de positivo na vida de alguém, porque lá diz assim: lançando sobre ele, sobre Cristo, lançando sobre Cristo toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Tem andado ansioso, preocupado? Está aqui, mas a cabeça está lá fora. Está aqui, mas o coração está angustiado, está sofrendo por alguma coisa que está acontecendo fora daqui. Tem vivido assim? Tem se preocupado mais com aquilo que ainda está por vir e por acontecer do que com o que é possível fazer agora? Como é que você tem andado? A ansiedade tem tomado conta de você? A palavra ansiedade, ela tem a sua origem etimológica no latim, anxietas, que significa angústia. Estar ansioso é estar de certa maneira angustiado. E angústia, no nosso dicionário, significa uma redução de espaço ou de tempo, carência, falta, grande aflição do espírito, tormento, tortura, sensação de apreensão ou inquietação em relação a algo ou alguém, situação de aflição, desassossego, sufoco, temor. Você tem sentido essas coisas ultimamente? Verdade é que a sociedade na qual nós vivemos e tudo que nos cerca nos leva a sermos ansiosos. As telas nos levam a desenvolvermos essa ansiedade, onde tudo é muito rápido, onde tudo tem que chegar muito fácil. A gente não consegue mais esperar pelas coisas. É por isso que a vida no campo ela é diferente, né? Porque você planta hoje, você não vai colher amanhã. Você precisa desenvolver a paciência, esse tempo de espera. Você precisa dar tempo para as coisas acontecerem. E nós que vivemos numa grande cidade, a maior do nosso continente, pelo menos da América Latina, onde nós queremos tudo para ontem, tudo tem que ser muito rápido, muito acelerado, e o nosso pensamento acaba ficando acelerado demais também, e nós nos preocupamos. Somos tomados por essa emoção, e que traz para nós essas sensações de aflição, de desassossego, de sufoco muitas vezes. Alguém já disse que ansiedade é excesso de futuro. E a gente começa a pensar mais naquilo que pode ser do que na verdade naquilo que é. E isso nos preocupa, de maneira que nós, quando somos tomados pela ansiedade, não conseguimos realizar muitas coisas. Porque estamos vivendo mais no futuro. E o detalhe é que muitos que estudam a respeito da ansiedade dizem que a maioria das coisas com as quais nós nos preocupamos não vão se concretizar, elas não vão acontecer. E precisamos desenvolver esse exercício cognitivo mental, de trazer a nossa mente, os nossos pensamentos para o agora, para o presente, para fazermos aquilo que está ao nosso alcance, dentro da nossa possibilidade, porque ficamos ansiosos com relação àquilo que nós não controlamos. Se você não controla, o que é que você pode fazer então? Então só há uma saída, que é descansar, é centrar-se, é trazer para o agora. O futuro não chegou e pode não chegar. E de fato, algumas coisas que nos trazem ansiedade, elas são fruto apenas de suposições, de hipóteses que podem, na maioria das vezes, não se concretizar. E muitas vezes ficamos ansiosos até mesmo com aquilo que nós não precisamos ficar ansiosos. E é aqui que nós trazemos isso para o contexto espiritual.
Eu não estou falando hoje aqui a respeito daquela ansiedade patológica em que você precisa de um acompanhamento psicológico, psiquiátrico ou até mesmo de medicamentos para controlá-la por uma disfunção até hormonal. Não é disso que eu estou falando. Isso você não trata só com oração, você precisa desses profissionais e às vezes até de medicamento. Mas assim como o medo, como nós vimos na semana passada, no campo espiritual ele é um vilão. A ansiedade no contexto espiritual ela é sintoma de uma coisa, de uma condição, que tem que ver com o conhecimento que você tem a respeito de Deus, com o entendimento que você tem a respeito de quem Deus é. E é sobre isso que eu quero falar hoje um pouco. Porque quando você começa a se aprofundar e começa a encontrar aqui as verdades reveladas sobre quem Deus é, isso pode ajudar a trazer paz para o seu coração e ajudar você a descansar no Senhor e não se preocupar, mas entregar tudo em suas mãos, como é o convite de Pedro. Tudo isso pode nos fazer lançar sobre Ele as nossas ansiedades, porque Ele tem cuidado de nós. Então aqui nós precisamos nos lembrar, como um remédio para essa ansiedade espiritual, de duas coisas: de quem Deus é e daquilo que Ele faz. E é isso que eu quero fazer com você. Por isso eu te convido a ir comigo até Mateus capítulo 6. Jesus sabia que o nosso coração seria ansioso e que a preocupação faria parte agora da nossa experiência. Por isso Ele toma tempo num dos seus principais sermões para poder falar um pouco sobre isso para mim e para você. Naquele que é conhecido de Sermão do Monte, Sermão da Montanha, Jesus toma um tempo para falar a respeito disso, de quem Ele é e do que Ele faz por nós. E lembrar disso aqui é um remédio contra a aflição da alma, contra a ansiedade da alma. Se você tem orado, buscado a Deus, pedido uma resposta, pedido uma manifestação do poder de Deus na sua vida, esperando por um milagre, está ansioso por isso, porque não vê isso acontecer, não vê a resposta chegar, eu espero que a reflexão desses textos possa trazer paz para o seu coração e possa ajudar você a lançar sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de você. Mateus capítulo 6, nós vamos ler a partir do verso 25, e ali Jesus diz assim: por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura, não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? O que ele está querendo dizer aqui, pode aumentar um pouco a sua existência, pode aumentar um pouco com isso o seu tempo de vida. Você tem controle sobre isso? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem fiam. Eu contudo vos afirmo que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo: que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas essas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Quando Jesus fala aqui a respeito de não andeis preocupados com relação ao que vocês vão comer, beber ou vestir, o que ele está querendo dizer é: não se preocupe com aquilo que é essencial para a sua existência ou para a sua subsistência, porque eu vou prover isso para você. Agora a questão é, o quanto você conhece a Deus para descansar e para confiar nessa promessa e de que as coisas vão acontecer assim mesmo?
Por isso que muitas vezes ficamos ansiosos, porque duvidamos de que Deus possa cumprir de fato essa promessa. Ficamos ansiosos porque muitas vezes duvidamos do cuidado de Deus e da providência de Deus sobre a nossa vida. Porque aqui Jesus é muito claro dizendo: não se preocupe com isso. E aí Davi, lá no Salmo, ele vai dizer: eu fui moço e agora sou velho, mas eu nunca vi o quê? Um justo a fazer o quê? A mendigar o pão. Agora sabe por que muitas vezes nós não vemos isso acontecer? Porque nós não temos condições de esperar, a gente atropela as coisas. A gente quer estar no controle, a gente não espera o tempo de Deus, a maneira de Deus agir. Agora eu poderia ficar aqui horas e horas contando testemunhos que eu já ouvi ao longo da minha vida de pessoas que receberam visitas inesperadas, providências no último minuto, no último segundo, de pessoas chegando na sua casa com um carrinho de supermercado, porque elas não tinham mais, mas estavam ali clamando, enfim. Porque essa é a promessa. Deus disse assim: o que é essencial para a sua vida não vai faltar, eu vou conceder para você. Qual é o ponto que te faz duvidar disso? Qual é o ponto que pega e não deixa você descansar nessa certeza e nessa promessa? E é nesse contexto que Jesus vai falar: busque em primeiro lugar o meu reino e a minha justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Alguns até confundem e usam mal esse verso, né? Achando que é busque em primeiro o meu reino e todas as coisas vos serão acrescentadas. Só que o texto não está falando que é todas as coisas. Não vai acrescentar um luxo, um capricho, não. Está dizendo todas estas coisas, está sendo específico. E o que são estas coisas? É o que é essencial para a sua vida. Isso aí Deus prometeu, não vai faltar. Por que a gente anda ansioso com isso? Por que a gente teme às vezes quando uma oportunidade, seja de emprego, de estudo, o que quer que seja, se ela vai ferir um princípio da palavra de Deus e se ela vai me afastar dos caminhos do Senhor, eu não preciso duvidar. Qual é a escolha que eu tenho que fazer? Ah, mas minha família, como é que eu vou sustentar a minha família? Deus já disse: o que é essencial para você não vai faltar. Busca primeiro o meu reino, procura primeiro ser fiel. E isso não vai faltar. E por que você tem ansiedade por isso? Deus já prometeu: busca primeiro o meu reino, e estas coisas eu vou acrescentar para você. E muitas vezes a gente não vê isso acontecer, porque nós não esperamos, porque nós não descansamos, não lançamos sobre Ele as nossas ansiedades. Interessante que esse trecho ele vai terminar dizendo: pois o dia de amanhã, né? Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta cada dia o seu próprio mal. Isso aqui é um convite: viva cada dia. E quando as suposições, as hipóteses do amanhã chegarem, você lida com elas. Mas hoje você tem que tratar com aquilo que é possível fazer hoje. E algo que me chama muita atenção nesse sentido é a experiência de Josué. Lá em Josué capítulo 3, versículo 5. Porque Josué vai assumir agora a liderança do povo depois da morte de Moisés. E ele tem a responsabilidade agora de fazer o povo atravessar o Jordão. Deus vai fazer um outro milagre. E entrar em Canaã. Mas eu acho interessante o que está lá. Em Josué capítulo 3, versículo 5. Porque ele chega para diante do povo. E a travessia seria no dia seguinte. Eles poderiam estar ansiosos, aflitos. Alguns poderiam estar até sem condições de dormir, tamanha ansiedade. Ele vai dizer assim: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. É amanhã que o Senhor vai fazer. Então hoje, existe algo que é para hoje. Hoje a gente precisa fazer o quê? Hoje é nos santificarmos. Amanhã o Senhor vai fazer. Não recebeu a sua resposta de oração ainda? Santifique-se, porque amanhã o Senhor vai fazer maravilhas no meio de vós. Assim como o mal de cada dia também passa, a oportunidade de cada dia de fazer o que é devido também passa. E por isso que aquele que é ansioso, que fica sempre vivendo o futuro, acaba não realizando muita coisa, porque está sempre esperando e não realiza, não olha para o hoje. Então, o que é possível fazer hoje? O que está ao alcance das minhas mãos fazer hoje? O que te vier a mão para fazer, faz-o, conforme as tuas forças. Faz agora, porque agora é o que você tem. O futuro é incerto e ele pode não chegar, e chegando ele pode não
se configurar da maneira como nós estamos imaginando que Ele chegue. E agora eu gostaria de relembrar vocês de maneira mais profunda e mais ampla a respeito de quem esse Deus que fez essa promessa é. Porque Ele disse: busque primeiro o meu reino e a minha justiça, e essas coisas vos serão acrescentadas. Eu gostaria de conduzir a nossa imaginação agora e a nossa mente para nós contemplarmos atributos desse Deus, para que nós possamos ver que Ele realmente é capaz de cumprir essas coisas, ao contemplarmos quem Ele é e ao contemplarmos aquilo que Ele faz. Eu gostaria de começar relembrando um texto que está também no livro de Mateus, mas no capítulo 28. Último capítulo do livro de Mateus, Mateus capítulo 28. Versículo 18. Mateus capítulo 28, versículo 18. E o próprio Jesus vai dizer assim: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Algumas versões bíblicas vão ter a palavra poder. Todo poder me foi dado no céu e na terra. Se todo poder foi dado para Cristo, quanto poder sobrou? Não sobrou nenhum poder. Ele detém todo o poder, por isso Ele é todo poderoso. Ele pode fazer todas as coisas. E isso fala a respeito de quem Ele é e fala a respeito do que Ele pode fazer. E eu peguei esse texto, dentre tantos outros que eu poderia ter selecionado para compartilhar com vocês, para destacar um dos atributos, uma das virtudes da pessoa de Deus, de Cristo Jesus, que é a sua soberania, a sua supremacia. E ela se manifesta em várias áreas do seu ser e da sua operação para com a humanidade. E eu gostaria de elencar algumas delas para que nós pudéssemos refletir agora a respeito de quem esse Deus é e do que esse Deus faz. Para que nós possamos ter mais confiança de lançarmos sobre Ele as nossas ansiedades. Porque eu gostaria de falar da supremacia, da soberania, da sua eternidade. Porque Ele não teve um início, Ele sempre existiu. Nós somos finitos. Nós temos muita dificuldade de compreender o que é a eternidade passada. A eternidade futura até nos é um pouco mais fácil, mas pensar em alguém que não teve início, isso de fato causa um nó na nossa cabeça. A Bíblia vai dizer que nós somos finitos, nós não somos nada se comparados a Cristo, nós somos, como Tiago diz, apenas uma neblina que surge e logo se dissipa. Ele é o único que pode dizer eu sou, porque Ele é sempre, por conta da soberania da sua eternidade. A soberania, a supremacia da sua imutável constância, porque esse Deus, Ele é portador de virtudes que nunca mudam. Ele é o mesmo ontem, hoje e o será eternamente. A sua palavra não muda, as suas promessas não mudam, o seu pensamento não muda, o seu compromisso para conosco não muda. A supremacia do seu conhecimento. O conhecimento de Deus faz com que todas as bibliotecas do mundo caibam dentro de uma caixa de fósforo. Ele faz com que todo o conteúdo disponível na internet pareça um livretinho se comparado ao seu conhecimento. Ele sabe quantos fios de cabelo tem na sua cabeça, você sabe? Deus sabe. Ele sabe quantas folhas caíram da árvore no dia de ontem ou na última tempestade. Ele sabe com precisão o valor em que o dólar será operado na segunda-feira. Ele sabe o que é pensado e decidido nas reuniões mais secretas do mundo. Nada escapa ao seu saber e ao seu conhecimento, não somente de informações do presente, mas também do passado e do futuro. Ele faz com que qualquer tese de física quântica se pareça como um livrinho de alfabetização para criança, tamanho o seu conhecimento. A supremacia ou a soberania da sua sabedoria, porque Ele sabe de todas as coisas,
Deus nunca esteve preocupado ou pensativo diante de um problema ou de uma situação difícil. Nada é um dilema para ele, ele tem clareza sobre tudo. Ele não pode ser aconselhado por nenhum outro ser do universo. Enquanto um fazendeiro pede chuva para não perder a sua plantação, a sua colheita, o seu vizinho, por plantar algo diferente, diz para Deus que se chover ele vai perder tudo e pede para que Deus cuide da sua lavoura. E Deus responde aos dois com a sua infinita sabedoria. E eu me lembro de um filme do Jim Carrey chamado O Todo-Poderoso. Eu não sei quantos já assistiram esse filme. E é como se Deus fosse tirar férias e Deus confere os seus poderes para o Jim Carrey ali, para o personagem que ele faz. E agora ele começa a ter as virtudes de Deus, os poderes de Deus. E ele começa a ouvir a voz das orações. E ele começa a ficar maluco, porque ele nunca tinha ouvido aquilo. E aquilo nos dá uma impressão de como deve ser Deus. E ele começa a ouvir e as pessoas pedindo inúmeras coisas. E ele, como é que eu vou fazer para dar conta de tudo isso? E aí, para ele não ficar ouvindo aquilo, ele usa os seus poderes para que cada pedido chegue como um e-mail no seu computador. E aí o computador não para de apitar, é apitando o tempo inteiro. E aí sabe o que ele faz? Para se livrar disso, querendo agradar todo mundo, ele vai lá no seu e-mail e coloca assim, responder a todos. E ele coloca sim. E ele manda sim para todo mundo. E agora ele teve um alívio. E é muito interessante a cena que vem a seguir, porque ele sai de casa agora e ele acha que vai encontrar um mundo melhor, um mundo mais feliz. Só que aí ele começa a ver que todo mundo ganhou na loteria, então ganharam centavos e não resolveu a vida do povo. E que dizer sim para todas as situações causou um caos e não foi solução. E eu fico pensando na soberania divina e na sabedoria divina para conciliar todas as coisas. Porque enquanto um pede uma coisa, o outro pede algo completamente contrário, e Deus, na sua infinita sabedoria, responde a ambos de maneira a cuidar de ambos, e a que ambos alcancem aquilo que estão pretendendo. A soberania da sua autoridade, toda autoridade me foi dada no céu e na terra, sobre tempos e estações, sobre os animais que ao seu comando entraram na arca, sobre ventos e mares, para tirar reis e estabelecê-los, para parar o sol. Ele é dono de tudo. E ninguém pode lhe dizer o que fazer. Porque Ele é supremo, Ele é soberano. Algo que me toca muito é a soberania da sua providência. Como Deus é bom em nos prover as coisas. Alguém aqui sabe quantos pássaros existem na floresta amazônica? Tirando o prefeito de Manaus. Alguém aqui sabe? Deus sabe. Alguém aqui acordou preocupado se eles se alimentaram nessa manhã? Alguém aqui... falar da Amazônia está muito longe. Você sabe quantos pássaros pousaram na sua janela? Ou quem sabe no seu quintal? Acordou preocupado com isso hoje? Teve alguém que pensou em tudo isso. Ficou preocupado com os animais no deserto da África? Se eles se alimentaram? Se está tudo bem por lá? Se você não pensou, teve alguém que pensou. Quantos peixes existem no mar? Se o ecossistema ali está todo equilibrado. Quem é que perdeu minutos de sono ontem à noite pensando se a Terra realmente completaria a sua rotação? Estava preocupado com isso? Foi dormir preocupado, será que o sol vai apontar no horizonte amanhã cedo? Você se preocupou com isso? Isso passou pela sua cabeça ontem? Na cabeça de alguém isso passou. Estava preocupado se Marte e Vênus estavam alinhados na sua órbita para dar estabilidade para o nosso sistema solar. Estava preocupado com isso? Teve alguém que se preocupou? Ficou preocupado com a posição da Lua, que influencia nas ondas e nas marés? Estava preocupado com isso?
Quem estava preocupado se hoje as plantas fariam de fato o processo da fotossíntese, se ia ter oxigênio para todo mundo respirar hoje? Estava preocupado com isso? Alguém se preocupou. Alguém esteve pensando em tudo isso e garantiu que tudo isso estivesse pronto e preparado para que nós pudéssemos ter vida hoje. Alguém aqui fica pensando em inspirar e expirar. Inspirar e expirar. Você já imaginou se isso fosse preciso? Pensar em cada comando da sua respiração, ou em cada passo que você tem que dar, que isso tivesse que ser um comando consciente da sua mente. Você já pensou? Mas você não se preocupa com isso, porque alguém se preocupou. São todas providências de Deus. Manifestações do cuidado de Deus que passam despercebido por nós. Mas Deus precisou estar atento a tudo isso, Deus precisou pensar em tudo isso e manter tudo isso em perfeito equilíbrio e harmonia para que hoje nós pudéssemos simplesmente estar aqui, ouvindo essa mensagem, assentados aqui ou conectados em casa. E por falar nisso, em estarmos vivos aqui, você já pensou no que essa simples frase significa? Porque é a junção de trilhões de células que formam os nossos órgãos, tecidos, nervos, músculos, todas numa sincronia perfeita, para suas faculdades físicas e mentais funcionarem perfeitamente. E Deus pensou em tudo isso para que nós possamos ter novas ideias, novos pensamentos. Você já pensou na maravilha do processo de uma sinapse? E aqueles que são da área da saúde podem compreender ainda mais profundamente a complexidade disso. E quão extraordinário, algo que é extremamente corriqueiro para nós é. Mas precisou que alguém pensasse em tudo isso. Você já imaginou se nós tivéssemos que dar cada comando ou ficarmos extremamente conscientes no processo da nossa digestão? Mas teve alguém que pensou em tudo isso. E nós estamos falando de coisas pequenas ainda, porque quando nós vamos para o macro, para aquilo que é grandioso, e nós saímos dessa nossa atmosfera aqui, vamos para o universo. O universo nos mostrará coisas ainda mais extraordinárias a respeito do poder desse Deus, a respeito de quem Ele é e daquilo que Ele pode fazer. Porque saindo não muito longe daqui, nós vamos encontrar uma estrela de quinta grandeza que nós chamamos de Sol. É uma imensa bola de fogo em constante erupção. A sua temperatura é nada mais, nada menos do que 6.000 graus Celsius. Essa estrela, ela está a 150 milhões de quilômetros da Terra. A sua luz demora um pouquinho mais do que 8 minutos para sair de lá e tocar a pele do seu rosto aqui na Terra. 1 quilômetro a menos, nós fritaríamos pelo calor. 1 quilômetro a mais nessa distância, nós morreríamos congelados. Alguém estabeleceu a distância perfeita para que pudesse haver vida aqui na Terra. E esses astros, eles funcionam numa perfeita sincronia para dar limite às ondas do mar e para dizer: até aqui vocês vêm e daqui vocês não passam. O ângulo de inclinação da Terra é de 23 graus. O que nos permite, com esta inclinação, termos as 4 estações do ano. E até nisso Deus pensou para estabelecer esse ângulo para a Terra. Porque sem as estações, você já imaginou o que seria das mulheres sem as coleções de outono, inverno e primavera e verão? Até nisso Deus pensou. Por conta da sua bondade e da sua providência, o alinhamento de cada planeta em sua órbita permite a estabilidade do nosso sistema solar. E é preciso que alguém tenha pensado, esteja pensando em tudo isso, para que a nossa simples e humilde vida seja possível aqui nesse planeta. Nós temos cerca de 200 a 400 bilhões de estrelas
conhecidas na nossa galáxia. E segundo David Bloch, um astrônomo da Wits University em Joanesburgo, ele diz que são tantas as estrelas que se nós, conhecidas, que se nós contássemos as estrelas só da nossa galáxia, só da Via Láctea, se nós contássemos todas as estrelas da Via Láctea, uma estrela por segundo, nós levaríamos cerca de 2.500 anos para contarmos todas. A cada segundo surge uma nova estrela, nesse mar de trilhões e trilhões de estrelas que surgem no universo. E a Bíblia diz que esse Deus é quem cria tudo isso. E sabe o que mais? Ele diz que Ele dá nome para cada uma dessas estrelas. E que a qualquer momento, Ele pode recontá-las, lembrando do nome de cada uma delas, sem esquecer uma sequer. Esse Deus pensou em tudo. Pensou em você também. Ele sabe quais são os seus sonhos. Ele sabe quais são os seus medos. Ele sabe muito bem do que você é capaz, mas Ele também sabe quais são os seus pontos fracos. E mesmo sabendo exatamente quem você é, Ele te aceita e te ama. Ele quer cuidar de você. Ele se preocupa com você. E Ele quer ser o seu Deus. Ele quer tomar para Ele as suas ansiedades e quer cuidar de você. E quer colocar no lugar paz no seu coração. Esse é o Deus a quem nós servimos. E se Ele cuida tão bem de todas essas coisas, por que não deixar Ele cuidar da sua vida também? Por que não aceitar o convite de descansar e ver a manifestação do poder de Deus? Poder este que também é soberano, que também é supremo, porque Ele tem poder para andar sobre as águas, limpar o leproso, curar o coxo, abrir os olhos do cego, abrir os ouvidos do surdo. Ele tem poder para parar as tempestades, para dizer ao mar agitado: acalma-te. E com poucas palavras ressuscitar o morto, dizendo: Lázaro, vem para fora. Esse é o Deus que convida você a lançar sobre Ele as suas ansiedades. Esse é o Deus que diz: meu filho, descansa, fique em paz, não temas, deixa eu cuidar de você. A soberania da sua confiabilidade, Ele nunca quebrou uma promessa sequer. Ele sempre mantém a sua palavra, porque Ele nunca falha. A supremacia da sua graça, que traz esperança ao perdido, traz vida ao que estava morto espiritualmente, que desperta fé até mesmo naqueles que odiavam a Deus, que coloca o seu manto de justiça sobre os que vestiam trapos de imundície, que faz o pecador mudar de rumo, de vida, de pensamento, de propósito, de vontade e de coração. É a supremacia da sua graça e a supremacia do seu amor, que deu a vida por nós enquanto nós éramos pecadores, que dá àquele que não merece, que ensina e que repreende por amor, que deixa o trono de glória para se tornar um de nós. E o que você já deixou por amor a alguém? A supremacia do seu amor fez com que Ele trocasse o trono pela cruz, e que por esse amor se mantivesse preso ali. Cristo é Senhor sobre tudo e sobre todos. O que há de mais supremo no universo. Ele tem um nome, segundo a palavra, que está acima de todo nome. Ele é o Senhor de todas as coisas. Ele é Senhor sobre os governos desse mundo. Ele é Senhor sobre os políticos desse mundo. Ele é Senhor sobre as finanças desse mundo. Ele é Senhor sobre os negócios, sobre o entretenimento, sobre as religiões. Ele é Senhor sobre os terroristas. Ele é Senhor sobre as universidades, os cientistas. Ele é Senhor sobre os doutores, médicos. Ele é Senhor sobre a mídia, sobre as pesquisas, sobre a internet. Ele é Senhor sobre tudo. Quer ser Senhor da minha e da sua vida também. E Abraham Kuyper tem uma frase que fala a respeito disso, onde ele diz: não há sequer um pedaço de terra sobre o planeta, por menor que seja, sobre o qual Cristo não possa dizer: meu.
Não há um pedaço de terra sequer sobre o planeta, por menor que seja, sobre o qual Cristo não possa dizer meu, porque Ele é Senhor de todas as coisas. E o Senhor de todas as coisas garantiu a mim e a você: busque em primeiro lugar o meu reino e a minha justiça, e o que é necessário, o que é essencial para você não vai faltar. Por isso Ele vai dizer: não andeis ansiosos com a vida, mas lancem sobre Ele todas as vossas ansiedades, porque Ele tem cuidado de nós. Esse é quem Deus é, e isso é o que Ele faz. Um Deus que tem todas essas coisas no controle das suas mãos. Será que não é capaz de cuidar das minhas coisas? Será que não é capaz de cuidar dos meus medos, lidar com os meus desafios, resolver os meus dilemas? O convite é para você lançar sobre Ele as suas ansiedades. E nós vamos cantar uma música que fala a respeito disso, de sabermos em quem nós temos crido. E o convite para nós lançarmos sobre Ele as nossas ansiedades. Então, se você quer fazer isso hoje, junte-se a nós, cante conosco e faça dessa música a sua oração. Declara para o Senhor o quanto você quer entregar a sua vida nas mãos dEle, o quanto você quer depositar nas mãos dEle o seu coração, os seus anseios, os seus sonhos, as suas tribulações, e deixa Ele cuidar de você. Sei porque de Deus amor a mim se revelou. Por qual razão o Salvador pra si me resgatou. Verei Jesus voltar. Se de manhã, se à tarde vem pra me levar ao lar, meu lar. Mas eu sei em quem eu creio, e estou bem certo que
Querido Deus, muitas vezes nós andamos preocupados e ansiosos. Nos atribulamos porque somos pequenos demais, somos finitos. Não conseguimos ver muito à frente e nos desesperamos muitas vezes, nos atribulamos. Mas depois de termos lembrado de tudo aquilo que o Senhor é e de tudo aquilo que o Senhor pode fazer e faz, nós queremos depositar em Tuas mãos o nosso coração. Queremos lançar sobre o Senhor as nossas ansiedades, os nossos sonhos, os nossos planos, as nossas preocupações, porque o Senhor tem cuidado de nós e a maior prova é nós estarmos vivos aqui. Quem sabe no céu e na eternidade nós poderemos ter uma ideia do quanto o Senhor já se manifestou na nossa vida para nos livrar e nós nem temos consciência disso. Mas o fato de nós estarmos respirando hoje é fruto da Tua misericórdia, da Tua bondade. E nós te agradecemos por isso e reconhecemos que só estamos aqui por causa do Senhor. Nós nada podemos fazer com o curso da nossa vida, nós não podemos decidir ou definir sobre isso. Não podemos acrescentar nenhum centímetro a mais na nossa existência. E isso nos faz entender o quanto nós precisamos do Senhor. Então, Pai, toma a nossa vida em Tuas mãos. Traz paz para o nosso coração com a certeza de que o Deus que cuida do universo está cuidando também da nossa vida. Dá-nos paz que vem através da certeza de que o Senhor toma em Tuas mãos esse pedido que nós trazemos no nosso coração, essas causas impossíveis que nós enfrentamos, os dilemas da nossa vida, e já tem uma resposta para cada um deles, e que isso acalme o nosso coração e que possamos simplesmente descansar na certeza da Tua provisão, que possamos buscar mais do que qualquer outra coisa o Teu reino e a Tua justiça, e que descansemos na certeza dos Teus cuidados como um Pai que nos ama e que nos proverá tudo aquilo que precisamos. Fica conosco, ó Deus, acalma o nosso coração e que ele esteja guardado em Tuas mãos até aquele grande dia, em nome de Cristo Jesus. Amém. Essa é a Nova Semente, uma experiência real e transformadora com Deus, e que você tenha na presença dele um bom restante de sábado, amém?